Maria! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Maria, mais uma vez aqui falando com vocês, trazendo uma dica, trazendo algum assunto, falando sobre algumas coisas. E roda a vinheta! Então, pessoal, hoje eu quero falar com vocês a respeito de transformação. Como assim, Maria, transformação? O que vem a ser uma transformação? Eu quero dizer a vocês a respeito de transformação de vida mesmo. Mas para uma transformação acontecer, nós precisamos querer. Nós precisamos entender primeiro que nós precisamos ser transformados. Como assim? Imagine uma borboleta. Para ela chegar a ser uma borboleta, primeiro foi uma lagarta. Depois ela entrou num casulo e depois ela se transformou numa borboleta. Mas para ela chegar na borboleta, teve aquela fase e cada fase é um processo. Estão acompanhando meu raciocínio? Então vamos lá. Por que eu quero trazer esse assunto para vocês? Porque na nossa vida nós passamos por fases, nós passamos por situações e muitas das vezes são fases ruins. Muitas vezes são experiências ruins, muitas vezes são experiências dolorosas. Pode ser repetitivo isso que eu estou falando para vocês, mas nós nos deparamos com situações nas nossas vidas e essas situações muitas vezes acabam nos definindo. Muitas vezes as situações nos transformam nas pessoas que somos hoje e muitas das vezes é aqui, no consciente. E essas transformações acabam ficando no nosso inconsciente. E muitas vezes nós agimos, fazemos, falamos coisas porque está aqui no nosso consciente. No nosso inconsciente, perdão. Acontece. O que vem a ser uma transformação? Eu preciso primeiramente reconhecer que eu preciso ser transformada. Que algumas coisas dentro de mim precisam ser transformadas. Algumas coisas dentro de mim precisam ser mudadas. Por quê? Porque eu quero ser um ser humano melhor. Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. Certo? Porque hoje eu posso ser melhor. O ontem já foi, não dá mais. E o amanhã não sei como é que vai ser. Então hoje, o agora, eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso querer ser transformada. Mas como que acontece isso? De dentro para fora. Precisa ser algo genuíno. Eu preciso realmente querer viver isso. Eu preciso realmente querer passar por essas fases e compreender que tudo faz parte de um processo. Eu preciso realmente querer. Eu preciso realmente entender isso. Ok? Não é porque eu passei por determinadas dores, porque eu passei por privações, porque eu passei por tristezas, porque eu fui violentada, porque eu fui negligenciada, porque eu fui abandonada, porque eu fui rejeitada. Eu preciso entender que não é porque eu passei por tudo isso que os meus filhos precisam passar por isso. Porque a responsabilidade da vida dos meus filhos está nas minhas mãos, porque filho é para a vida toda, não existe ex-filho. Então eu preciso entender as experiências que eu vivi na minha vida, tudo isso teve um propósito. Tudo isso teve um porquê. Ainda que na hora, no momento, eu não tenha entendido, eu não sabia nada, ainda que no momento tenha doído muito, talvez eu quisesse gritar, e talvez eu até tenha gritado no momento, na hora que aquela situação estava acontecendo, naquele momento. Mas eu preciso entender que o que foi na minha vida, foi, acabou, ficou lá atrás. Quem vive de passado é museu. Eu preciso entender que o hoje, minha vida, agora, eu preciso entender que eu preciso viver o melhor que Deus tem para minha vida, que Deus quer para minha vida. Muitas vezes nós culpamos Deus pelas coisas que aconteceram na nossa vida. Muitas vezes nós culpamos as pessoas pelas coisas que aconteceram na nossa vida. Mas tudo tem um propósito. Nada daquilo que nós vivemos na nossa vida, qualquer situação que você passou, ou que você passe, ou que você venha passar na sua vida, que eu venha passar na minha vida, que eu passei na minha vida, isso tudo serve para um propósito. Por quê? Nós somos seres humanos, vivemos em evolução todos os dias, é uma evolução constante, é uma verdadeira metamorfose, todos os dias. E cabe a mim e a você decidir querer ser transformado ou não. Não é culpa do meu filho, não é culpa de ninguém a situação que eu vivi. Até mesmo a pessoa que me fez passar por alguma situação ruim, ela teve um motivo. Eu não sei qual foi a situação que a fez passar a fazer alguma coisa de ruim comigo. O que é você transformar? É você entender que se você quiser uma vida melhor, depende de você. Não depende das pessoas ao redor. Eu preciso entender que eu preciso transformar, eu preciso querer mudar. Eu preciso entender que a dor, o ressentimento, a angústia, a amargura, essas coisas não vão me levar a nada.
Não vai dar resultado nenhum eu ficar remoendo, eu ficar relembrando, eu ficar culpando, eu mesma me colocando para baixo por N coisas que aconteceram comigo. Eu preciso encarar os fatos, me confrontar, olhar para dentro de mim e me perguntar, eu quero mudar? Eu quero ser transformada? E qual que é o objetivo de eu não querer ser transformada? A gente precisa entender isso. E muitas vezes não é fácil. Não é fácil você se confrontar. Você entender que você precisa ser transformado. Você entender que muitas vezes você precisa ser mudado. Sabe? Hábitos que precisam ser tirados. Companhias, pessoas que precisam ser totalmente negligenciados, tirados da sua vida, riscados da sua vida. A gente precisa compreender isso. E querer viver o novo. Transformação de mente. Metanoia total, sabe? Viver novo, aprender, encarar, sabe? Olhar a vida através de uma outra perspectiva, enfrentar os fatos, enfrentar a realidade e continuar e prosseguir. Através de uma transformação, a gente pode viver uma diferença, a gente pode fazer uma diferença na vida das pessoas, porque quando nós mudamos, tudo ao nosso redor muda. Por que tudo mudou? É todo mundo que mudou? Não, fui eu que mudei. Foi o meu olhar para aquela situação que mudou. Na palavra de Deus, em Romanos 12, no versículo 2, na parte A, vai dizer assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Mais uma vez, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. E eu falo baseado nisso por quê? Porque a palavra de Deus também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu preciso viver essa renovação da mente. E como que eu posso fazer isso? É tirando tudo o que já passou. A palavra de Deus vai dizer: eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, eu preciso olhar para frente. Eu preciso olhar para o melhor. E crer que eu posso fazer o melhor por mim, fazer a minha parte, porque Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte. Não adianta que ninguém vai fazer nada por mim, é eu que tenho que fazer. Cabe a mim querer viver uma transformação, cabe a mim querer viver o novo, cabe a mim viver o melhor, sorrir. Por que eu vou ficar chorando se eu posso sorrir? Por que eu vou ficar agredindo e maltratando os outros se eu posso fazer o bem para as pessoas, se eu posso tratar as pessoas bem? Mas eu preciso entender que eu só posso amar se eu entender que eu preciso me amar primeiro. Eu só posso curar se eu compreender que eu também preciso ser curada, porque uma pessoa curada vai conseguir curar outra pessoa. Uma pessoa transformada vai conseguir transformar outra pessoa. E antes que eu me esqueça, se você ficou aqui até agora assistindo esse vídeo, não esquece de compartilhar, comentar, deixar o seu like para me ajudar. É para me ajudar mesmo, né? Eu vou mentir? Não. De repente, alguém precisa ouvir isso. De repente, alguém está sentindo uma dor exatamente relacionada à transformação. Você pode ajudar essa pessoa, ok? Esse é o nosso combinado, não esquece. Nós vivemos para quê? Para que nós vivemos? Para sempre estar ofendendo as pessoas? Sempre estar procurando um defeito em alguém? Não. Nós podemos ser melhor. E nós temos essa capacidade. Nós só precisamos enxergar isso. Nós precisamos enxergar o que tem de melhor dentro da gente. E todos nós temos, acredite. Todos nós temos capacidade, todos nós temos inteligência, todos nós temos criatividade. Sabe por quê? Porque eu e você somos feitos imagem e semelhança de Deus. Qualquer outra palavra contrária a isso é mentira. Então é isso, pessoal. Hoje o nosso assunto foi a respeito de transformação. E tem tantas coisas. Nossa, eu poderia ficar horas e horas e horas e horas falando a respeito disso. É um assunto que confronta realmente. Não é todo mundo que quer passar por uma transformação, não é todo mundo que gosta de ser confrontado, não é todo mundo que gosta de encarar os seus defeitos, orgulho, soberba, mesquinhez. Não é todo mundo que consegue admitir que sente tais coisas, que vive tais coisas. Não é todo mundo. É preciso realmente você querer, você ter a humildade, você ter a hombridade, você ter, sabe, uma nobreza dentro de você, para você entender que é importante sim que todos nós passemos por transformações, que todos nós possamos ser transformados. E se você quiser que eu fale mais a respeito de transformação, deixa aí nos seus comentários, fale aí, que eu trago mais assuntos a respeito de transformação, trago mais complementações a respeito disso, ok? Aproveite bem esse assunto. Se você quiser, volta de novo, volta mais vezes para você poder aprender mais. Um cheiro, até outro momento. Tchau, tchau, pessoal!